Oi pessoal, eu sou o Rê, seja todo mundo muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui de volta para falar sobre Persona, essa franquia de JRPG que a gente gosta tanto, mas tá difícil ser fã de Persona ultimamente, né? Porque a Atlus, olha, não tá liberando o anúncio do Persona 6 que a gente tanto quer. Mas eu acho que ela tem alguns bons motivos, mas vamos lá falar sobre o panorama geral da série no momento. Como muitos de vocês já devem estar sabendo, Persona foi anunciado para Xbox, finalmente. Agora no dia 21 de outubro, saiu o Persona 5 Royal para o Xbox One, Xbox Series X, S, direto Day One pelo Game Pass, inclusive no PC. Também saiu a versão nativa de PlayStation 5, que roda 60 FPS. Então, assim, a Atlus está de olho em expandir as plataformas. Isso é nítido, e eu falei naquele primeiro vídeo sobre as novidades de Persona 6, que eu esperava que os próximos capítulos da série saíssem para o Xbox também, porque a SEGA, que é a distribuidora dos jogos da Atlus, já tinha dado a entender que eles estavam de olho em um público mais amplo, mais internacional, mais globalizado. É por isso que eu continuo batendo na tecla que quando Persona 6 for anunciado, provavelmente será um lançamento global, não mais sai primeiro no Japão, meses depois sai no Ocidente em inglês. Eu acho que dessa vez a gente pode esperar por um anúncio que já contemple uma data de lançamento pro mundo inteiro. Mas tem mais! Não é só Persona 5 Royal que teve um relançamento. A gente sabe que também vai ser lançado para Xbox e PC, PlayStation 4, Switch, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, ambos remasters, obviamente, e eles vão sair juntos no mesmo dia, 19 de janeiro de 2023. Eu acho meio arriscada essa estratégia de dois jogos da mesma série no mesmo dia, mas eu acho que a Atlus pensa que, obviamente, ninguém vai jogar ao mesmo tempo os jogos, então vai ter um público para Persona 3 e o público para Persona 4. Eu acho que seria legal o Persona 3 chegar primeiro, para dar tempo do pessoal se familiarizar com a série, quem nunca jogou antes, porque foi ali no Persona 3 que a série tomou o rumo que ela tem hoje, ficou com a cara que ela tem hoje, né? Que é aquele gameplay bem definido de dia ou uma parte do dia você tem que cumprir a sua vida de estudante, de adolescente, e outra parte do dia ou da noite você tem que cumprir a aventura de RPG, a exploração de dungeon. E no site da Atlus não para de aparecer artes belíssimas desses relançamentos. Eu vou estar deixando aparecer essas artes aí enquanto eu falo, e vocês podem reparar que a protagonista feminina do Persona 3 Portable está sempre aparecendo com destaque nessas artes. Como eu falei naquele vídeo anterior sobre as novidades de Persona 6, eu acho que tem muita possibilidade de Persona 6 trazer uma protagonista feminina também. Não acho que será apenas feminina, acho que vai ter tanto a opção de um protagonista masculino, como também a opção de uma protagonista feminina, como aconteceu com o Persona 3 Portable. Então, destacar dois protagonistas de gêneros diferentes em todas as artes, em todo o marketing de Persona 3 Portable, só mostra que a Atlus está lembrando disso, de que ela já teve uma protagonista feminina junto de um protagonista masculino em um jogo da série Persona. Eu acho que isso mostra que ela está de olho no que os fãs estão falando, no que os fãs estão pedindo, especialmente a comunidade internacional. Eu acompanho o que o pessoal fala nos fóruns em inglês, e o pessoal quer muito poder ter essa liberdade de escolha no próximo jogo, e eu acho que isso pode acontecer sim. Bom, a gente já chegou no outono do hemisfério norte, e infelizmente todos os anúncios que a Atlus tinha para fazer em celebração aos 25 anos da franquia Persona já foram feitos. Infelizmente porque não apareceu o tão esperado anúncio
de Persona 6, que era o que todo mundo estava mais ansioso. Eu era uma dessas pessoas que falei no vídeo de novidades do Persona 6 que era muito provável que eles dariam esse anúncio até o final das celebrações de 25 anos da franquia, mas não rolou. O último evento foi aquele concerto em celebração à trilha sonora de Persona, que eles chamaram de Persona Super Live P-Sound Wish 2022, com o subtítulo de Crossing Journey. Geralmente esses shows, esse concerto da trilha sonora de Persona no passado já serviu de palco também para Atlus anunciar novos jogos da série. E dessa vez não aconteceu. Antes mesmo do concerto, a Atlus já tinha avisado todo mundo para definir expectativas de que não haveria anúncio de novos jogos. E realmente aconteceu o show, aconteceu o concerto e não veio nenhum anúncio de jogo novo. Então é isso, a gente vai terminar o ano de 2022, vamos terminar o ano em que se celebra os 25 anos da franquia sem anúncio de Persona 6, infelizmente. Mas como eu falei no início, eu acho que a Atlus tem bons motivos para ainda não ter anunciado Persona 6. Em primeiro lugar, tem a ver com a questão da Atlus querer um lançamento global, ou melhor, da SEGA querer um lançamento global, já que é ela que vai distribuir o jogo. Então, se eles estão em andamento com o jogo em um estúdio japonês e com voz em japonês, provavelmente eles vão deixar esse anúncio para quando já tiver boa parte das vozes em inglês gravadas. E provavelmente também vão esperar já para anunciar com uma data certa para o lançamento global do jogo. Porque eu não acho que eles querem repetir o que eles já têm feito todos esses anos, de anunciar primeiro uma data de lançamento para o Japão, aí eles usam esse tempo em que o jogo foi lançado no Japão para terminar de dublar as vozes americanas, só para muitos meses depois sair no Ocidente. Inclusive, essa estratégia diminui as chances dos spoilers do jogo que a Atlus se preocupa tanto. Como alguns de vocês devem saber, é muito difícil você conseguir compartilhar imagens e vídeos de Persona logo depois do lançamento, porque eles começam a loucamente retirar esses vídeos do YouTube. A Atlus, age que nem a Nintendo costuma fazer às vezes, de que ela vai lá rapidinho e bota o seu vídeo para fora do ar. Outro motivo do porquê eu acho que o anúncio de Persona 6 está demorando é porque provavelmente vai ser um jogo maior. Em todos os sentidos. A gente acabou de passar pelo primeiro ano de uma nova geração de consoles, então eu acho que Persona 6 pode ser, não dá pra gente ter certeza, mas pode ser que ele seja um jogo apenas de nova geração. Se eles estão querendo alçar a série a novos patamares, como a Bandai Namco fez com o último jogo da série Tales, pode ser que a Atlus também queira fazer um jogo da série Persona mais ambicioso, com gráficos melhores, um escopo maior, mais variedade, mais impressionante e grandioso. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu tô pensando em gravar mais vídeos sobre a série Persona, emitindo a minha opinião sobre alguns pontos dela. Inclusive eu tenho mais algumas especulações sobre Persona 6 para compartilhar com vocês, mas não é nada oficial. Por hoje é isso, vamos aguardar. Qualquer novidade que surgir, eu trago aqui para vocês, então não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês serem notificados desses vídeos novos. Tchau, tchau, pessoal!